E aí o Atlético que tem um problema para encarar o Botafogo porque não conta com o Christian, né? Meio campista, vinha sendo titular do Atlético com o Martin Varini, vinha sendo titular também, pelo menos foi titular com o Lúcio Gonçalves no domingo contra o Flamengo. Ele tá fora, tomou o terceiro cartão amarelo, tá suspenso, não encara o Botafogo neste sábado na Arena da Baixada. O Gabriel deve substituir ele, né? E é um retorno. O Atlético não teve o Gabriel na partida contra o Flamengo, ele estava suspenso, estava pelo terceiro cartão amarelo fora, e aí ele agora retorna. Então, muito fácil de se resolver essa situação, né? O Christian está suspenso, o Gabriel retorna, então o Gabriel deve voltar ao meio-campo do Atlético. No mais, a grande questão é que o Atlético deve ter a mesma escalação ou algo muito parecido com a escalação que foi utilizada na partida contra o Flamengo neste domingo, né? Por exemplo, o Atlético deve ir a campo com o Mikael goleiro, 3 zagueiros com o Kaique Rocha, Thiago Leno e o Mateu Gamarra, na ala direita o Tomás Coelho, na ala esquerda o Lucas Esquivel, com o Gabriel, e aí a novidade na vaga do Christian, o Eric como um volante, o Bruno Zapelli e o Canóbio mais à frente, com o Pablo como um centroavante. Esse deve ser o Atlético inicialmente. Claro que ainda tem a semana completa de treinamentos para o Atlético talvez pensar em mudar, mas a grande tendência é que o Lúcio Gonçalves mantenha a escalação que encarou o Flamengo neste domingo, logicamente sem o Christian que está suspenso. E o Christian é um problema, tá? Porque não vinha jogando tão bem, é verdade. É um jogador que está passando por um momento de instabilidade, mas já mostrou ser decisivo em jogos muito importantes da temporada do Atlético em 2024. Exemplo, faz gol contra o Cerro Porteño no Paraguai, faz gol contra o Bragantino na Arena da Baixada, jogo na Copa do Brasil, faz gol também contra o Belgrano na Baixada, jogo na Copa Sul-Americana, chega a dar assistência para o segundo gol do Atlético na partida contra o Belgrano em Córdoba pela Copa Sul-Americana, também faz gol contra o Vasco na Copa do Brasil em São Januário. Então um jogador que nos momentos em que mais importou na temporada do Atlético recentemente, ele esteve lá, ele também conseguiu fazer os gols e participar de gols aí diretamente para dar vantagem ou não, né, em alguns momentos ao Atlético ali. Então o Christian fica fora, perda sentida pelo Lúcio Gonçalves, que deve utilizar o Gabriel na vaga do Christian no meio campo para encarar o Botafogo sábado, 4h30 da tarde. Bem importante o jogo. Furacão tem 31 pontos somados, é 15º colocado nesse momento, tá a 3 da zona do rebaixamento. Se perder e aí contar com vitórias de Corinthians ou Fluminense, aí o Atlético não deve entrar na zona por causa do número de vitórias ainda, tá? Mas ficaria igualado, ficaria com a mesma pontuação dos times que abrem a zona do rebaixamento, viu, Tete? Se por um lado o Lúcio tem problemas, por outro lado ele tem a primeira semana cheia, Janaína Castilho. É a primeira vez de semana livre de treinamentos desde que o treinador assumiu o Atlético. O quanto importa uma semana cheia, com bastante tempo livre de treino, para o treinador, é claro, tentar fazer a melhor adaptação nesse time do Furacão. Fazer milagre, né? Não quis dizer isso, Eu ia tentar Linhares. amenizar no comentário aqui, Linhares já foi mais objetivo e direto. Linhares não tem dó. Mas então, é porque realmente o Lúcio não teve muito tempo de treino, né, de trabalho em campo ali desde que ele chegou, e é importante, logicamente, até porque ele mudou um pouco a maneira do Atlético jogar, né, o Eric não é mais um lateral, né, acaba atuando, voltando à sua posição de origem ali, embora eu acho que não tenha sido exatamente esse o problema do Atlético no Campeonato Brasileiro, né, mas logicamente que ele vai, né, alterar essa maneira de jogar e vai manter assim agora, talvez até com o Coelho ali, né, sendo um ala. Acredito que o Coelho rende mais avançado como um ponta realmente, nem que seja do outro lado do campo, né? É um jogador que tem ajudado muito o Atlético. Acho que o Coelho, de todos os jogadores ali, é o mais regular, né? Que vem evoluindo, que vem construindo uma maneira de jogo, vem tentando fazer o Atlético se recuperar na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, como a Sul-Americana ficou de lado, né? Não deu pro Atlético, foi realmente uma eliminação muito dolorosa da maneira como foi, né? O Atlético tinha vantagem. No Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, um gol tomado nos últimos minutos da partida. Então, mais uma vez, um resultado indigesto, né? Que traz aquela memória ruim do Atlético ter tido situações muito parecidas várias vezes no Campeonato Brasileiro até aqui, né? Contra Vasco, Internacional, Bragantino, Corinthians, Ipiranga, enfim, contra o próprio Flamengo. Então agora, jogando em casa contra o líder do campeonato,
que vem de um empate, que vai querer, logicamente, com o seu futebol ofensivo, roubar pontos do Atlético na Arena, para poder se manter na primeira colocação, o Atlético vai sofrer muita pressão. Uma semana cheia para trabalhar é importante para o Lúcio tentar observar efetivamente esse time treinando e tentar corrigir algumas situações. E, logicamente, também para dar um fôlego, né, para esse Atlético que vem extremamente pressionado e vai enfrentar um jogo com muita pressão mais uma vez, porque é na Arena, um lugar em que o Atlético não consegue mais demonstrar a sua força, né, o seu potencial ali, o seu ponto forte, e vai ter que reagir diante do líder. Não tem muita escolha, não tem muita alternativa, porque depois pega um Corinthians que está na zona de rebaixamento, mas vem melhor, vem se recuperando, e depois um Cruzeiro que também está na parte de cima da tabela, quer dizer, 3 jogos dificílimos para o Atlético. E se ele deixar de pontuar, se ele continuar nessa maré, nessa dificuldade, realmente, né, uma hora a zona de rebaixamento vai virar realidade. Está muito próxima, e se a gente olhar do Atlético para baixo, na tabela, o Atlético é o que tem o pior aproveitamento até aqui nos últimos jogos, porque não conseguiu vencer. Né? Então, até os times que estão na zona de rebaixamento, todos eles têm pelo menos uma vitória ali nos últimos 5 jogos. E o Atlético não consegue reagir. Então é fundamental que o Atlético se entregue demais nessa partida, embora eu acho que vai ter uma postura muito parecida com o que foi no jogo contra o Flamengo, aquele time mais defensivo, né? Aquele time mais burocrático, só que a gente espera um pouco mais de criatividade quando tiver com a bola no pé para tentar utilizar essa velocidade para fazer o gol, porque senão o Atlético vai mais uma vez, né, sofrer pressão, tomar sufoco, e o saber sofrer ele só vale quando realmente você tem confiança naquilo que você está fazendo. E a gente tem a impressão que o próprio Lúcio, que está há pouco tempo na equipe, que veio com a ideia de motivar esse grupo, ele ainda está tateando o terreno, ele ainda não está conseguindo construir uma ideia de jogo que realmente passe confiança para a equipe e para a torcida. Então a situação do Atlético realmente passa a ser muito difícil, né? Acho que justamente pelo desempenho que vem demonstrando em campo. Não só pelos resultados que não estão acontecendo, mas o desempenho está bem abaixo do esperado, porque o time tem qualidade para isso. Tem qualidade para se manter competitivo, né, na Série A, não para ter essa sequência tão frustrante, né, que realmente está impactando no ano do centenário do clube.